Hoje, nesse dia 7 de julho, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá na carta que Paulo apóstolo escreveu à igreja de Roma. Abra comigo, por favor, em Romanos, no capítulo de número 13. Acesse assim o seu smartphone, o seu dispositivo, ou acompanhe na TV, que também vai aparecer para você ali. Leio na nova versão transformadora, caso a sua seja distinta, mas no mesmo sentido da palavra. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 13, a partir do versículo de número 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Somente até aqui por enquanto. Vamos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, com o propósito agora de compartilhar a palavra do Senhor. E para isso a gente também se organiza. A cada semana, quando nós nos encontramos neste culto ao Senhor, devido ao seu nome, dá-nos a tua palavra, abre o nosso entendimento, aquece o nosso coração, por seu Espírito nos empodera para uma vida santa em Jesus Cristo, abençoadora. Como abençoados nós estamos na presença do Senhor e lado a lado caminhamos na vida. Oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Como você sempre me escuta, a carta aos Romanos, ela é considerada o Evangelho segundo Paulo. O apóstolo Paulo é muito importante para a nossa maneira de ser gente, principalmente aqui no Ocidente. Ele ajudou a, por assim dizer, formatar os nossos valores a partir de uma fé em Jesus Cristo. Então, o cristianismo, sim, ele é muito importante para a maneira como a gente se organiza para ser gente, especialmente nós aqui ocidentais, nossos valores, enfim. Tem muita coisa que a gente poderia dizer a respeito disso. Mas é só para comentar que a carta aos Romanos, ela é muito especial para o cristianismo, muito especial para a nossa fé em Jesus Cristo, porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer, para responder para a gente essa pergunta: como assim? Deus me acolher? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, conta para a gente como que Deus, nosso Pai, em Jesus Cristo, resolve esse problema. Dessa distância que eu, gente, tenho dele, Deus. E de como essa aproximação é possível. De como essa aproximação ela é desejada por Deus. De como essa aproximação, esse reencontro da humanidade com Deus, sim, é propósito de Deus. Olha que coisa boa. De um Deus que nos quer perto dele, não longe. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que a maneira de Deus fazer justiça, a justiça que nós clamamos, será que ninguém está vendo? Será que ninguém vai fazer nada quanto a isso? Já aconteceu com você? A indignação que a gente carrega quando a gente vê certas coisas entre nós. Mas a indignação que a gente deveria carregar também quando nós encontramos algumas coisas em nós. Você já fez esse exercício? Como é que pode eu pensar assim? Como é que pode eu ter ficado desta forma com vontade de matar o outro ali? Como é que pode o que eu percebi sou capaz de fazer na minha vida? Como é que Deus resolve isso? Só em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo vai contar aqui
nesses 16 capítulos da carta aos Romanos, como é que isso acontece. E ele vai gastar bastante saliva, por assim dizer, na verdade, muita tinta, para, em 11 capítulos, conversar bastante, dialogar, argumentar. Você sabe que Deus nos fez para sermos gente que pensa. Então não tenha preguiça de pensar. Só que para pensar, você precisa ir para as Escrituras, você tem que vencer, de novo dizendo, a sua preguiça, ler a Bíblia. Você tem que desejar fazer isso, você tem que se organizar para fazer isso, para você dialogar com a vida a partir do que Deus tem para falar comigo e tem para falar com você. Para nos orientar, como nós precisamos, e nós precisamos de orientação. E aí, quando chega a partir do capítulo 12, porque nos 11 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o porquê e o como Deus resolve o problema que há entre nós e ele. Aí o apóstolo Paulo, ele vai para a parte prática da nossa fé. Paulo sempre escreve assim, tem doutrina e tem prática. Tem ortodoxia e tem ortopraxia, para ser técnico, mas não precisa, é doutrina e prática. Tem ensino e tem a vida de verdade. O que eu preciso saber para eu viver como Deus quer? Isso é uma coisa que a gente deveria se ocupar. Isso é muito importante para a nossa humanidade, ao lado de todo mundo que a gente conhece, desde dentro das nossas casas. Os irmãos entenderam? Eu também já entendi. A partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo, então, vai para a prática da nossa vida. Ele vai falar para a gente, vai contar para a gente como que deve ser entre mim e Deus, como que deve ser as coisas entre as coisas no que me dizem respeito, ao olhar que eu tenho a respeito de quem eu sou, de como eu funciono. Ele vai dizer assim, olha, como é que tem que ser o seu relacionamento com as pessoas de maneira geral. Ele vai contar como é que tem que ser o meu relacionamento com quem também anda comigo, debaixo desta mesma fé em Jesus Cristo, ou seja, como é que eu lido com os meus irmãos e com as minhas irmãs. E o apóstolo Paulo vai falar, inclusive, como é que eu lido com aqueles que se colocam na condição de meus inimigos. E tem gente que se coloca na condição de nossos inimigos. Só para abrir um parênteses aqui, Jesus recomenda que eu não tenha inimigos, que eu não me faça inimigo de ninguém, Mas Jesus deixa claro que tem pessoas que se colocam na condição de nossos inimigos. Como é que eu lido com eles? Mas quando chega no capítulo de número 13, o apóstolo Paulo, ele vai contar para a gente sobre como é que a gente lida com o que a gente chama de lei. E ele começa falando sobre aquilo que também é parte da nossa experiência humana. Como é que a gente lida com as leis que nós mesmos produzimos e que têm a intenção de nos preservar como gente. Você já pensou se não tivesse regra de convivência, como é que seria? Cada um fazendo o que quisesse, quando quisesse. Por isso que tem Constituição, por isso que tem legislação. Eu sei, muita coisa para se falar a respeito disso. Mas em termos gerais, o Senhor, por seu Espírito, usando o apóstolo Paulo, vai falar sobre o nosso relacionamento com as autoridades constituídas, por exemplo. Vai dizer que nós temos um relacionamento com as autoridades, inclusive no que diz respeito a pagar os nossos impostos, a pagar, aliás, tudo aquilo que a gente vier a dever, seja para quem for, em qualquer modalidade. Então, tem 3 dívidas que aparecem aqui. A primeira, lá no capítulo 1 de Romanos, versículo 14. Só vou mencionar aqui. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: eu fui tão agraciado quando eu me encontrei com Jesus Cristo, que agora eu me sinto devedor de todo mundo. É por isso que agora a minha vida
ela se presta a pagar essa dívida. Uma dívida que eu tenho com toda a humanidade, qual seja, eu preciso compartilhar o amor de Deus com todo mundo. Eu me sinto em dívida com todo mundo. Deu para você entender? No sentido de levar o evangelho. Deixa eu ver se todo mundo entendeu. Deu para você entender? Deu para você entender? Assim nós devemos nos sentir também. Em dívida com todo mundo, que é gente. Com a gente. No sentido de compartilhar a nossa fé. Com a força que a gente puder. A começar da nossa vida. E às vezes sem dizer nada. Mas tem uma segunda dívida. Que está desde o capítulo 12 até o 16. Estão comigo, gente? Desde o capítulo 12 até o 16 da carta aos Romanos. Que é uma dívida para com o Espírito Santo. A primeira dívida, de compartilhar o amor de Deus com toda a humanidade. A segunda dívida, que é de viver para Deus. É por isso que o apóstolo Paulo começa a carta aos Romanos, dizendo assim, olha, eu quero fazer um apelo para vocês. Tendo em vista, capítulo 12 de Romanos, tudo que vocês escutaram, que foi argumento que eu contei para vocês, de como foi que Deus resolveu essa separação que existe entre Ele e nós, agora eu espero que vocês mudem de vida e que vocês vivam para Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que venham a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora citando os versículos 1 e 2, literalmente, do capítulo 12 de Romanos, na versão revista e atualizada. Em outras palavras, pega tudo o que você sabe e viva para Deus. E pague a sua dívida com o Espírito Santo no seu dia a dia, todos os seus dias, enquanto você tiver vida, viva assim para o eterno. Mas tem uma terceira dívida que o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 13, no versículo 6, ele vai falar que é uma coisa que a gente consegue pagar também. Que são os impostos. Ele vai dizer que nessa relação com o governo e tal, você pode até não concordar e não fazer isso, mas a palavra de Deus diz que você deveria. De qualquer maneira, ele vai orientar nesse sentido. E quando ele termina de falar, estão comigo? Você veio aqui para isso, né? Também. E quando ele termina de falar sobre as dívidas que nós devemos pagar, ele pega o gancho e ele vai falar o seguinte: não devam nada a ninguém. Precisa dizer mais alguma coisa? Não devam nada a ninguém. Mas daí ele vai falar de uma dívida que é impagável. A dívida do amor. O versículo de número 8 diz assim, capítulo 13, versículo 8 aos Romanos: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. E aí você pode dizer assim, então lá vem o pastor, vai ser poeta hoje. Não vou nem perder meu tempo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, você nunca vai conseguir amar o suficiente. E não acho que você já fez isso. Ficou prático para você? Sabe aquela pessoa que você já descartou? Você já amou com tudo que você podia? Deus, por sua palavra, diz que é uma dívida impagável. Nunca vai bastar. Pode mudar a expressão desse amor. Às vezes as pessoas elas se fecham até o nosso cuidado. A gente quer amar cuidando. E às vezes as pessoas já não querem nem este cuidado mais receber. E fecham a porta mesmo. Mas delas a gente não pode se esquecer. E tentar encontrar outros caminhos. O caminho da oração, numa situação como essa, continua sendo o primeiro e melhor caminho. Mas no tempo, reaproximações podem ser viabilizadas pelo Senhor.
E quando elas aconteceram, não faça, quando elas acontecerem, estão comigo? Não faça de conta que não é com você, por favor. O amor é uma dívida impagável. Nós nunca poderemos dizer já amei o suficiente. É que nós cansamos. Você concorda comigo? Que nós cansamos. No casamento, às vezes, um fala para o outro assim, cansei. Mas deixa eu dizer, vai precisar renovar isso. Vai precisar renovar isso. Na filiação, paternidade, maternidade, cansei. Vai precisar renovar isso. Na vizinhança, cansei. Vai precisar renovar isso. Na igreja, isso é muito comum. Cansei. Vai precisar renovar isso. Ficou sério? É porque é assim que é. É com essa força. O evangelho de Jesus é assim. Você quer seguir Jesus? Com tudo o que precisa? Você quer seguir Jesus com tudo o que você deve? É assim. Ela é uma dívida, portanto, impagável. Porque só assim é que nós cumprimos os requisitos da lei. Jesus veio para cumprir a lei. Como é que Jesus cumpriu a lei? Jesus cumpriu a lei amando até o fim. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o cálice. E ele disse, eu vou deixar aqui um registro de que o meu amor em favor de toda a humanidade vai me levar para a cruz. E todas as vezes que vocês participarem do pão e do cálice, vocês vão se lembrar de que eu os amei com tudo que eu podia, e eu não abri mão, e eu fui até o fim. Morte de cruz. Por mim e por você. Então, nós nunca chegaremos a isso. Já amei o suficiente. Eu sei que alguns não nos favorecem. Tem gente que não ajuda, é verdade. Tem gente de dentro de casa que não ajuda. Complicação, dificuldade, ingratidão, falta de sensibilidade. Não entende, não alcança. Mas eu e você sempre temos que encontrar um caminho que seja o do amor. Como isso vai se manifestar? Sabedoria de Deus. Peça porque Ele tem para dar. Se é na forma de firmeza, de uma liderança, de uma conversa, mas nunca na forma de grosseria, de estupidez, de abandono. Sempre na intencionalidade de colocar as coisas em ordem e de fazer funcionar. Amor é cheio de decisão. Eu já contei para vocês. Entro e saio. Uma vez eu perguntei, Lu, por que você ficou comigo? Eu decidi que eu ia fazer dar certo. Opa, tem Jesus aí. Quando tem decisão, é consciente. O Espírito Santo diz, vou empoderar. O Espírito Santo diz, vou ajudar. A pessoa está querendo, eu vou favorecer. E é assim. Então, por isso que 5 mandamentos são citados aqui. Mandamentos da lei, dos 10 mandamentos. Está aqui no Novo Testamento. Não cometa adultério. Porque isso desonra a sua família. Isso desonra a família de mais alguém. É um ambiente sagrado, onde nós não devemos pisar. Percebe? São iniciativas práticas de amor muito presentes na vida da gente enquanto sociedade humana. Então, para fazer a gente pensar.
Não mate. Porque você não tem direito sobre a vida de ninguém. Não roube. Porque você não deve tomar o que não é seu. De forma ilegal, de forma violenta, de forma sutil, seja qual for. Não cobice. Porque a falta de contentamento leva a isso. E faz com que o nosso mundo seja do jeito que ele é. Predatório, competitivo. Onde nós puxamos o tapete um do outro para a gente poder chegar lá. Onde falta a prática daquele sentimento comunitário. Porque eu vou cuidar daquilo que é meu. Eu vou me ocupar daquilo que é a minha vida. Porque na hora do vamos ver, é cada um por si. E o evangelho é para fazer a gente pensar diferente. E aí você vai falar assim, então, pastor, mas e na hora do vamos ver como é que vai ser? Depende de você. Mas e se ninguém mais fizer como Deus quer? Glória a Deus pela sua vida que está fazendo como Deus quer. Que teve a força em Deus, em Jesus, para fazer como Deus quer. Nesse sentido, é que a gente precisa se organizar. Então, é por isso que o amor, como diz o texto aí na sequência, e nós já lemos, vai falar que amar o próximo como a si mesmo, no sentido de que o amor não faz o mal ao próximo. Então é assim, porque eu tenho o que eu tenho com Jesus, e amo a Deus com tudo que eu posso, eu também sou capaz de amar ao meu igual. E daí eu não adultero, e daí eu não mato, e aí eu não roubo, e aí eu não cobiço. Não aparece aqui no meu texto, mas eu estou me lembrando que numa outra tradução, inclusive fala sobre não dar falso testemunho. Já parou para pensar que quando a gente se organiza para falar mal de alguém, nós estamos indo absurdamente numa direção contrária ao que Deus propõe? Porque você mexe num território que também não pertence a você. E às vezes a gente ridiculariza, zomba, e às vezes a gente não conhece todos os motivos envolvidos. A gente não está na pele do outro para a gente estar fazendo o tipo de comentário que a gente está fazendo. Não aparece aqui na minha tradução, mas se eu não me engano, em algumas traduções aí vai aparecer, não ofereça falso testemunho. Eu citei 5 mandamentos, notei que eu contei 4 aqui, mas é porque tem um que na minha tradução não está. Por isso que é bom você ler mais de uma versão, né? E aí você guarda aos pouquinhos no coração. De qualquer maneira, a gente precisa se organizar assim. Você percebeu como o amor é impagável? A dívida do amor é impagável. Porque sempre vai ter oportunidade para eu amar um pouco mais alguém. Mas eu quero, no último momento aqui ainda, gastar mais uns minutinhos, lendo o capítulo 12. E com vocês a partir do versículo de número 9. A pastora Nélida até já mencionou alguma coisa nesse sentido. Vocês me dão mais uns minutinhos da sua atenção? Romanos 12, a partir do 9. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros.
Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. Esse trecho aqui é um trecho também onde o amor define os relacionamentos também entre nós. E algumas coisinhas aqui tem 12 ingredientes. E é claro, fique tranquilo, eu não vou ficar discorrendo sobre cada um deles aqui, o pastor está louco, vai até quando esse culto hoje de manhã? Mas você já leu, eu só quero destacar. Amem as pessoas sem fingimento. Isso aqui é uma prática que nós precisamos desenvolver. De que as coisas entre nós, elas sejam de verdade. Construir um relacionamento franco custa. Às vezes é desconfortável. Porque na primeira atacada, na primeira aproximação, às vezes não deu muita química entre nós. Mas a gente tem que tentar de novo. Se você recua na primeira vez que você tentou e a pessoa virou a cara, veja se você não é um pouquinho melindroso demais, a ponto de não dar uma segunda chance, uma terceira. E, na verdade, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quem somos nós para não renovar a oportunidade para quem quer que seja? Ouviram-me bem? Amor sem fingimento. É uma construção. Porque entre nós, a palavrinha aqui do grego é o hipócrita, né? Não é aparência. Precisa ser uma construção para ficar de verdade. Às vezes a gente fala assim, dá um sorriso, né? E a turma fala assim, mas lá vem esse pastor, essa pastora mandando um sorriso, eu não estou afim. Entendeu? Bom dia, só se for para você. E assim vai. Tem umas coisas que acontecem na gente, preste atenção. Preste atenção na vida, no dia a dia, para você construir relações de verdade com as pessoas. Desde dentro da sua casa. É para pensar. Mas diz que o amor é assim. Se é assim é porque é possível. Se para você ainda não aconteceu, por isso que a gente está conversando aqui, coisa boa. Por isso que tem a palavra de Deus para ajudar a gente. Qual que é o ideal? Eu vou atrás daquilo que Deus quer para mim. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. É assim que a gente tem que se organizar. Não fique em cima do muro. É mal, é mal. Eu me posiciono contra isso. É bom, é bom. Eu me organizo também para isso. Discernimento. Entendeu? Eu não fico vacilando com aquilo que é mal. Eu ponho para fora da minha vida. Eu lido logo com isso. Eu vou atrás daquilo que é bom. Amor fraternal. Sabe o que é amor fraternal que a pastora Nérida ela mencionou aqui? Já ouviu a palavra Filadélfia? Não é só marca de cream cheese, não. Filadélfia é o tipo de amor que une pessoas de uma mesma família. Em outras palavras, eu tenho que ter uma construção. Estão comigo? Eu tenho que ter uma construção de relacionamento com você, como se você fosse meu irmão de sangue. Desce para você isso ou não? Desce mesmo quando você pensa em alguém que você não gosta que está aqui? Desce para você? Mesmo quando você pensa em alguém que você fala assim, que bom que vem à noite. Mesmo quando você pensa em alguém que cancelou, excluiu, deletou, fez alguma coisa. O alvo da prática do amor para cumprir a lei como Jesus fez é de que eu consiga me relacionar com você com tudo que isso significa. Vamos falar o seguinte,
dentro das famílias, não tem uns BOs aí, uns problemas que tem entre irmãos? Entre pessoas da mesma família? Que as pessoas não querem nem se ver. Mas é bom isso. O que seria o ideal? Que elas conseguissem se relacionar, o mínimo de respeito, de educação, de poder acolher um ao outro, de poder fazer alguma coisa entre pelo outro, e vai construindo, e aos poucos você vai recuperando aquilo que se perdeu por qualquer motivo. Mas tem a força de laços de sangue. Amor fraternal é isso. Você entendeu? Entre nós aqui, hein, gente? Trabalhem com entusiasmo para o Senhor. Não sejam preguiçosos, sejam dedicados. Entusiasmo. Olha como é boa só de falar, né? Entusiasmo. Para o Senhor. Prática de amor. Por quê? Porque assim, ó, já pensou? A Josi chega aqui com o Marcelo de manhã, né? Usar uma expressão popular assim que não é um xingamento, mas que saco, né? Hoje é nosso dia da escala, vamos ter que ir lá servir aquela gente. Vai dar trabalho, tem que sair mais cedo de casa, não vai nem dar para tomar café da manhã direito. Entendeu? Esse é o espírito do entusiasmo. Entendeu? Não é. Agora você transfira isso para de vez em quando acontece comigo e com você. Reveja isso. Porque é um amor de serviço. Do serviço que você presta para Deus em favor de pessoas. Diz assim: alegre-se na esperança, seja paciente nas dificuldades e não pare de orar. Por que a gente alegra na esperança? Porque onde que está a nossa esperança? Em Jesus. Só Jesus, por seu Espírito, pode mudar algumas coisas em nós. E a gente sabe que neste mundo aqui, o mundo é tribuloso, tribulento, cheio de tribulação, cheio de problemas. Jesus não deixou a gente enganado. Então a gente precisa da graça de Deus para a gente lidar com os problemas da vida. E a dica é o seguinte: transforma tudo que te oprime, que te apequena, que te desfavorece em oração. É assim que lida. Tenham esperança, sejam pacientes na dificuldade. O que é paciência, gente? É fruto do Espírito. Estão comigo? É algo para desenvolver. A palavra paciência, ela tem a ver com suportar dificuldades da vida. E a palavra longanimidade tem a ver com suportar pessoas. Entendeu a diferença? Mas paciência. Paciência nos problemas da vida. Então eu tenho esperança em Jesus, inclusive de que um dia Ele vai me tirar de tudo isso. Que quem está crente em Jesus tem essa esperança da glória. Senão não tem sentido participar da mesa do Senhor e declarar aqui, Maranata. Toda vez que eu declaro, eu penso, eu estou mesmo com o meu coração desejoso de encontrar com o meu Senhor, ou será que é só papo? Eu penso, hoje mesmo eu pensei ali. Bom, já confessei. Mas transforma tudo em oração. Transforma tudo em oração. Apertou mais, ora mais. Mas transforma tudo em oração. Para manter a gente funcional ao lado uns dos outros. Tudo isso tem a ver com amor, gente. É consciência de amor para a gente permanecer funcional ao lado um do outro, desde dentro de casa. Membros do povo santo, necessidade, ajude com prontidão. Então, generosidade. Não é? Ir ao encontro com atitude mesmo e servir e ajudar. Não vamos deixar passar batido isso. Vamos prestar atenção de que a prática do amor envolve iniciativa de ajudar com qual qualidade que eu li aqui? Quando der tempo, eu vou ver se eu posso. Não. Com prontidão. Diga assim, prontidão. Prontidão. Estejam dispostos a praticar a hospitalidade, né? As nossas casas são extensões da nossa fé, no acolhimento de pessoas, em diversos momentos, de diversas maneiras. Ser hospitaleiro? É mesmo? Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Use de bondade para quem faz o mal contra você. Para quem
destila o veneno que chegou aos seus ouvidos, inclusive. Abençoe. Não vai assim, não. O mundo dá volta. Né? Aquela coisa. Não sabe com quem mexeu. Entendeu? Mexeu com um filho do Deus Altíssimo. Você quer dizer então que, porque aconteceu isso, Deus tem o dever de colocar a mão sobre essa pessoa? É assim que você se enxerga? Você está se achando, hein? E você está dizendo que o que Deus tem que fazer porque alguém te fez o mal? É isso que ele está afirmando? Porque Deus na sua palavra está dizendo que é para você abençoar quem te persegue. Ele não está falando que ele vai fazer nada contra essa pessoa, não. Não estou falando que ele não possa. Isso cabe a ele. Como lidar com os inimigos, depois é os textos que estão aí nos versículos de 17 a 21, que eu não vou hoje. Porque só ali já dá uma pregação de mais de hora. Mas aqui é o bastante para a gente perceber que a nossa boca e a nossa atitude é para abençoar, para amaldiçoar nunca. Nunca. Quase terminando. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. É mais fácil fazer o segundo. Vamos confessar aqui? É mais fácil chorar quando alguém está chorando. Porque tem um lado já também que é emocional, né, pastor? Tem uma coisa que já é da gente. Agora, alegrar com quem está alegre por causa da nossa inveja é mais difícil. Vamos confessar? Chore com quem chore, alegre com quem se alegre. O nome disso é simpatia. Não tem nada a ver com aquela simpatia da tia, da avó, nada disso. Simpatia, que é o contrário, né, de apatia. Que lembra empatia. Envolve envolvimento. Você tem que se envolver. Entendeu? A pessoa está feliz, celebrando, celebra junto. Trabalhe isso em você, mas dê uma pontinha de inveja, lide com isso. Vai diante de Deus, Senhor, ó, sou invejoso. Eu sou assim, ó. Tem que trabalhar essas coisas, para que o amor em nós seja aperfeiçoado. Estão comigo? Vivam em harmonia uns com os outros. Se você é briguento, dá um jeito nisso, por favor. Se você tem a tendência de dar um jeito nisso, vai diante de Deus, reconhece que você é pavio curto. Entendeu? Que com você é na base do bateu, levou. Que você não leva desaforo para casa. Não pise no meu calo. Estamos em Jesus, meus irmãos. Peça graça para Ele transformar toda a funcionalidade da sua vida com tudo que Ele pode e que você precisa. Vamos pedir isso? E não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Porque se a gente é do tipo de gente que só se relaciona com quem pode nos retribuir, a gente é bem interesseiro, hein? E a gente só quer por perto quem um dia a gente pode cobrar de alguma forma o que a gente fez. A gente já chega perto da pessoa pensando, essa pessoa depois ali ela vai poder me beneficiar. E tem certas pessoas que a gente não quer nem, só o cheiro já não serve. Lembra que nós somos devedores de todo tipo de gente? Romanos 1,14 que eu comecei falando no comecinho aqui. Então, você vai ter que aproximar de tudo que é tipo de gente. Que Deus preparar para, de alguma forma, chegar perto de você. E Ele vai preparar. E quando isso acontecer, você vai lembrar. E quando você lembrar, o mesmo tempo que você está disposto a gastar com gente que interessa ter por perto, que essa pessoa pode te beneficiar de alguma forma, você vai gastar com essas pessoas também. Nos nossos últimos estudos em Lucas,
Aqui, no nosso estudo bíblico, nós temos falado bastante sobre isso. E Jesus fala muito sobre isso. Muito sobre isso. Sobre a nossa vida não ser do tipo interesseira. Que só faz parte dela aquelas pessoas que podem de alguma forma nos beneficiar. Mas a cereja do bolo é essa para mim e para você. Está escrito aqui. Não fique se achando. Não pense que você sabe tudo. Não pense que você sabe tudo, porque a gente não sabe. Isso tem a ver com amor. Por que tem a ver com amor, pastor? Porque diz respeito a um tipo de gente que é ensinável. Você é ensinável? Está disposto a aprender? A dica é assim. Se você ou é do meu jeito, ou não serve, você não está muito ensinável. Não está. Quando você programou de uma maneira, a coisa saiu um pouquinho do jeito, você já se perdeu. Você precisa repensar também. Está faltando flexibilidade aí. Flexibilidade. E, gente, eu já lidei muito com essa segunda aqui. E ainda tem que lidar. Tem que confessar. Mas eu estou no caminho com Jesus. Você quer entrar nesse caminho também? Aliás, quantos aqui já estão nesse caminho com Jesus? Você está? Então tem esperança para mim e para você. A dívida do amor. Guarda isso no seu coração. Para tudo isso que a gente conversou aqui. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, por favor. Se você não pode, não tem problema, permaneça sentadinho ou sentadinha, mas receba a oração para o seu coração. Deus nosso Pai, hoje pela manhã, nós queremos te agradecer pelo tempo que nós passamos juntos aqui. Já vamos nos despedindo uns dos outros. E já vamos aqui entregando este culto ao Senhor. Mas decisões foram tomadas nesta manhã em diversos momentos. Desde quando nós começamos a celebração cantando os nossos louvores, a este último, enquanto nós ouvimos a tua palavra, decisões foram tomadas e o Senhor viu. E agora o que eu te peço é que o Senhor, por seu Espírito, abençoe na nossa história aquilo que nós estamos dispostos a seguir fazendo com as nossas vidas. Nós precisamos muito da tua graça operante em nós, do teu Espírito favorecendo a nossa trajetória todo dia ao lado uns dos outros. Certamente, em algumas destas virtudes que foram aqui colocadas, nós estamos nos saindo bem. Glória ao Senhor por isso. Mas com certeza, não há nenhum de nós aqui que vai bem em tudo. Talvez alguns de nós aqui estão confessando hoje pela manhã, que estão muito deficientes em diversas dessas virtudes, e algumas destas marcas não são encontradas na nossa vida. Pelo que nós pedimos perdão, pelo que nós reconhecemos o quanto nós precisamos do Senhor, e agradecidos pela bênção de podermos passar um tempo escutando estas coisas, pensando a vida para nos reorganizarmos no Senhor. Então agora, que toda palavra de condenação, de acusação, que qualquer pessoa vinha carregando, não seja mais, nas mãos do maligno, um instrumento para ferir e para apequenar. Pelo contrário, que cadeias e grilhões sejam despedaçados agora, que a mente seja libertada agora, e que uma nova unção, uma nova ação do teu Espírito venha sobre a tua igreja, venha sobre cada homem e cada mulher que está aqui, e que numa nova disposição de vida, lado a lado com todo mundo, nós possamos sair daqui hoje, e que essa expressão seja a nossa expressão de fé para o dia a dia, e que isto glorifique o bendito nome do Senhor.
Então nós te agradecemos por este tempo que juntos nós passamos aqui. Se você puder, abra suas mãos assim, voltando as palmas para cima. Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. E amém. Um bom domingo para vocês, a gente se vê na semana. Glórias a Deus. Recebe, Senhor. Não deixe de dar um abraço em algumas pessoas, de cumprimentar, de saudar, nem que seja à distância, com o aceno da sua mão.